Hello pessoas, meu nome é Aline Rota e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como foi trabalhar na linha de frente da pandemia de Covid-19. Já que agora a gente está um pouquinho distante do que aconteceu os piores dias, então resolvi contar um pouquinho para vocês. Lá em 2020, quando começou o murmurinho no início do ano sobre o vírus que estava se espalhando pelo mundo, a gente nem imaginava o que poderia acontecer. E eu era supervisora de estágio na faculdade em Santos, na Unip, e não estava trabalhando efetivamente no hospital. Eu era supervisora de estágio de uma faculdade que dava o estágio, participava de estágio dentro do hospital. Então, não estava ali efetivamente trabalhando diretamente com os pacientes. Quando veio março, que começou a fechar tudo, e a gente se viu, no meio de uma pandemia, tudo fechado, a gente clausurado dentro de casa, a faculdade fechou, também, como tudo, e eu me vi ali e falei, caramba, olha tudo que está acontecendo e eu em casa, estava me sentindo muito mal, assim, de estar em casa com tudo que estava acontecendo. Os hospitais de São Paulo, inclusive os que eu já trabalhei, começaram a fazer recrutamento de profissionais. Os de Santos também, até os que eu já tinha passado por estágio com os alunos, começaram a recrutar profissionais e eu ali, e agora, o que eu faço? Meu marido em casa, eu com a Margot, não tinha a Elisa ainda, super preocupada com a questão de saúde mesmo da gente pegar, porque a gente não sabia tudo que estava acontecendo, mas não saía da minha cabeça que eu deveria estar lá na linha de frente. E eu não sabia como que eu faria, para poder ir, e ao mesmo tempo com medo de passar alguma coisa para minha família. O Marcos, com mais medo ainda, falou que não queria que eu fizesse isso, de eu ir trabalhar, mas comecei a pensar como que eu faria, porque também se eu ir para São Paulo, não ia estar todo dia com a minha filha, não conseguiria ficar longe da Margot. Naquela época eu não saberia o que estava por vir ainda depois que a gente passou com a Eli. Mas enfim, eu comecei a pensar como que eu faria, Porque eu estava me sentindo o quê? Um soldado fora da guerra. Porque eu poderia estar lá, poderia estar ajudando muita gente e eu estava enfiado dentro de casa, como muita gente. Aí eu decidi que na hora que viesse pra Praia Grande, o momento de abrir o hospital de campanha, eu iria me candidatar. E foi assim que eu fiz. Eu esperei acontecer um recrutamento aqui na Praia Grande e falei pro meu marido, a gente se adequa aqui em casa para tentar não contaminar ninguém e eu vou trabalhar aqui na Praia Grande, vou trabalhar na nossa cidade mesmo. Então eu esperei, aí foi mais ou menos abril ou maio, começou o recrutamento aqui na Praia Grande, me inscrevi, fiz prova, fiz entrevista e dia 1º de junho de 2020 abriu o hospital de campanha e a UTI de campanha do Covid-19 no Hospital Irmanduz. E eu estava lá no dia 1º de junho, comecei a trabalhar à noite e eu acabei pegando a escala noturna porque de dia tinha a Margot, o Marcos trabalhando em casa, eu tinha que ficar com ela para ele poder trabalhar e eu ainda tinha o NIP, porque a gente não sabia, como que ia ser. Se a Unip voltasse em algum momento, mesmo que fosse online, eu teria que estar disponível, Então peguei a escala noturna para trabalhar no Covid-19 e foi tudo muito difícil assim no início, assim como foi para todo mundo, mas a gente chega lá, aquele medo, de se paramentar, usar um macacão, a gente usava um macacão impermeável, eu levava uma outra roupa para usar por baixo desse macacão, porque eu imaginava, na hora de vestir, de tirar o macacão, a gente ia se contaminar, porque precisava tirar o macacão para ir no banheiro, por exemplo, tirar o macacão para poder comer, e na hora de sair eu tirava essa roupa que estava por baixo, colocava uma outra para poder ir para casa. Eu tinha pensado, a questão de tomar banho no hospital, mas era tipo um chuveiro para muita gente, então não daria certo, a logística fica muito complicada. Então fiz essa questão de levar a roupa e na hora que chegava em casa, como eu chegava bem cedo, era umas 7 e pouco da manhã, eu estava chegando em casa, a Margot ainda estava dormindo, então eu conseguia chegar, tirar meus sapatos, tirar minha roupa, deixar no tanque, por onde eu passava, eu passando um alquinho e tomava banho, antes de me encontrar com a Margot e com o Marcos. E foi assim por muito tempo, até a gente conseguir se adequar bem, porque era bem difícil e o medo era muito grande, de eu me contaminar e passar, o que seja para minha família, que seja para meus pais quando eu ia visitar. Então era bem complicado e esse medo era muito grande. O ano era 2020 e eu já estava com 10, 11 anos de formada, então tinha bastante experiência. Claro que não com uma pandemia, mas quando eu estava me formando, estava acontecendo o quê? H1N1. Então eu sabia um pouco desse medo que era de se contaminar, de como que era o via os profissionais. Eu estava como estudante, mas eu vi os profissionais passando por aquele medo naquela época. Foi a primeira vez, que eu vi paciente pronado também. E aí, quando chegou 2020, muitos pacientes, a gente pronando os pacientes, acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, porque foi surreal tudo que a gente viveu
em 2020. Muitos, mas muitos pacientes foram a óbito. A gente viu, assim, famílias, né? Era pai e filho, muitas vezes marido e mulher ali internado, lado a lado, e os dois, infelizmente, partindo juntos. Era muito, muito difícil essa questão, a questão emocional, porque por mais experiência que a gente tenha, a gente é humano, né? E a gente tá ali para salvar vidas. E quando a gente perde, é muito difícil, e era, tipo, praticamente a equipe inteira, às vezes escondida, né, tentando enxugar as lágrimas ali para não mostrar para os outros pacientes, né, porque a gente ficava encapuzado, né, praticamente até o pescoço, e muitas vezes com capuz, eu não usava tanto capuz por conta de usar o estetoscópio, atrapalhava um pouco, mas muita gente usando o capuz, e os pacientes viam o que da gente? Só o olho. Eles não tinham contato com familiares, o único contato humano que eles tinham era com a gente, então a gente tentava não passar tanto desespero, né, não ficava, né, chorando na frente do paciente. Acho que a questão mais difícil de tudo que a gente passou, além, né, claro, de perder os pacientes, era essa falta de contato deles com a família, né? Eles não poderiam ter contato com a família, ou às vezes quando tinha, era alguma ligação que conseguiam fazer, e essas ligações eram somente com os pacientes quando eles estavam muito críticos. Acontecia às vezes, vamos ligar antes de entubar, aí para ter o contato com a família. Por quê? Os médicos já sabiam que muitas vezes entubava e eles não voltavam, né? Então eles tinham essa questão de deixar conversar com a família através de vídeo, mesmo que fosse rapidinho, porque na hora que deixava a pessoa conversar, é porque a pessoa estava muito mal, então não tinha como conversar muito tempo. Acho que o mais difícil de tudo foi essa questão de isolamento. Trabalhar na linha de frente trouxe muito aprendizado, né? Vocês podem imaginar o tanto de coisa que a gente aprendeu, o tanto de coisa que a gente passou estando ali com os pacientes, mas principalmente a questão de estar sempre atualizado, e também a questão de recursos. Quando a gente não tem recurso suficiente, infelizmente a gente não consegue salvar tantas vidas. Eu trabalhando no SUS, foi muito do que aconteceu foi a partir disso, e também a questão de conhecimento, da pessoa estar atualizada, dos médicos. Não estou falando só de fisioterapeutas, os médicos, fisioterapeutas e toda a equipe da enfermagem. Além de estar com conhecimento técnico atualizado, a gente tem que estar bem sincronizado em equipe, né? Porque se um está pensando diferente do outro, o plantão não flui, o paciente não evolui, e muitas vezes quem acaba sofrendo é o próprio paciente. Então a gente tem que sempre pensar no paciente, e eu tenho certeza que a pandemia trouxe muito isso, porque deixou muito mais escancarado essa questão de fluidez, de trabalho em equipe, porque tudo funcionava quando todo mundo estava sincronizado e pensando com o mesmo objetivo. E o que foi mais difícil para mim durante todo esse processo da linha de frente? É claro, né, perder os pacientes foi abominável, foi muito difícil mesmo entender que aquilo ali estava acontecendo realmente, não era um pesadelo, né? Realmente estava acontecendo comigo ali, muitas vezes nas minhas mãos. Mas o maior medo sempre vem com a nossa família, né? Quando é com a gente. Pensar que meus avós, meus pais, meus tios, meu marido, minha filha poderia estar passando por aquilo que os pacientes que estavam na minha frente estavam passando, era muito difícil. Durante esse tempo ali trabalhando, eu tive minha primeira crise de pânico. Foi durante um plantão, eu comecei a sentir um aperto no tórax, que nunca tinha sentido aquilo, uma coisa diferente e uma sensação de mal-estar. Eu falei, nossa, mas eu comi, passei o dia bem. Aí sentei numa cadeira, chamei as meninas pra alguém ver minha pressão, e eu tava com uma pressão lá no alto, 16/10, nunca tive uma pressão assim. E aí, né, foi identificado que era uma crise de pânico, uma de ansiedade que eu tive durante o plantão. Era um medo tão grande da minha família passar por aquilo, porque eu estava ali presente, eu estava vendo na real o que estava acontecendo com os pacientes. Então meu medo era muito grande quanto a isso. E graças a Deus, eu nunca tive sintoma durante, né, sintoma gripal durante a pandemia mesmo, que estava acontecendo. Depois tive umas outras vezes, fiz o swab, mas sempre dava que eu já tive contato com o vírus. Nunca peguei um swab com o vírus ativo. Minha família também nunca ninguém teve um Covid ativo, a gente nunca pegou um swab positivo, e isso, né, deixou eu muito mais aliviada. A gente sabe que ainda, né, a gente tem esse risco, mas agora está todo mundo vacinado, inclusive Dona Elis, quando saiu a vacina já para crianças acima de 6 meses com comorbidades, eu já levei ela para ser vacinada, e aí a gente fica um pouquinho mais aliviado de ter essa vacina hoje em dia pra gente. Bom, é isso que eu queria deixar para vocês, um pouquinho do relato do que foi a pandemia para mim, estar ali na linha de frente, dentro da UTI, com os pacientes, né, intubados, Covid mesmo, estar ali na boca do gol mesmo com os pacientes. Ficou com alguma dúvida, quer saber um pouquinho mais, deixa aqui nos comentários para mim, ou também lá no meu Instagram. No meu Instagram tem bastante vídeo, tem bastante coisa para vocês conhecerem também. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!